entrevista do Jornal do Dia hoje é com o presidente da Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte, o empresário Roberto Serquis. Boa tarde, Roberto. Seja bem-vindo ao Jornal do Dia. A gente já começa falando sobre uma preocupação que realmente está tomando conta dos pensamentos de todos os brasileiros. É o aumento da tarifa imposta pelos Estados Unidos aos produtos brasileiros, prevista para começar em agosto, 1º de agosto. Então, eu já pergunto quais são os impactos para a nossa indústria potiguar, que realmente é uma grande exportadora, tanto no setor de pescados, de frutas, de sal. Quais são, de fato, esses impactos, Roberto? Uma boa tarde, Mari. Boa tarde a todos que assistem o Jornal do Dia. Nós temos 5 setores que merecem uma atenção especial. O sal, que nós exportamos aqui mais de 58% pelo Porto Ilha para os Estados Unidos. O pescado, 80% do nosso pescado vai para os Estados Unidos. E as balas e caramelos, também com 80%. Então, esses 3 setores, eles têm uma representatividade que precisam de atenção, porque praticamente é um momento assim onde vai chegar a um colapso. Porque 80% da produção ser vendida para um governo americano, isso traz realmente uma perplexidade, uma preocupação muito grande por parte dos empresários. Tem o setor do petróleo, mas o petróleo ele tem uma capacidade de mobilidade maior, né? O mercado é muito grande, então você consegue migrar para um outro país. E a fruticultura, que tem uma presença pequena ainda a nível do governo americano, mas que também tem o seu percentual. Esses 5 setores, eles exportaram de janeiro a junho desse ano 47 milhões de dólares. E esses mesmos setores, eles empregam aqui 21 mil empregos, o que realmente mostra o tamanho da nossa preocupação, né, em relação a se, por acaso, não se conseguir reverter todo esse cenário que foi provocado exatamente por uma situação de uma tarifa de 50%. Nós já tínhamos chegado a 10%, né, em março, e agora com mais 50%. Então, isso está me preocupando, isso está levando a apreensões, incertezas e ameaças para a economia do Rio Grande do Norte. Então, como você acabou de falar aí, reverter a situação. A gente sabe que quando surgiu essa situação de taxação de 10%, já chamou atenção. 50%, então, uma grande preocupação. Todos os empresários do setor, a Fierne, a secretaria, como chama? Pois é, mas então, como está a negociação e a possibilidade de reverter esse aumento? Em que pé está agora, Roberto? Nós estamos em reuniões permanentes, não só com esses exportadores aqui do Estado, né, como também com a Confederação Nacional da Indústria, né? O que nós temos de primeira hora é um contato que está sendo feito de forma diplomática entre o governo brasileiro com o governo americano, buscando, então, através do diálogo, se chegar a uma solução. Que tem o complicador, porque tem todo esse cenário da polarização, esse cenário da antecipação de um ciclo eleitoral, onde essa disputa política ela termina por prejudicar o andamento dessa negociação que está em paralelo. E isso que a gente pede para que a gente tenha a moderação e a condição de fazer uma conciliação para que a gente não leve os reflexos e as consequências para a economia, porque nós estamos falando aqui de emprego. A CNI estima 110 mil empregos a nível de Brasil, né, que poderá ser afetado a partir do momento em que não consiga, então, uma negociação pelo menos aceitável para que se mantenha a competitividade e a exportação desses produtos. Claro que nós estamos falando do Rio Grande do Norte, mas se falar a nível de Brasil, você tem café, você tem laranja, você tem carne, você tem o aço, então são também setores importantes. Tem também a alternativa nessas conversas aqui recentes, de que a gente possa avançar pelo menos, porque nós estamos aí há 10 dias, o prazo dessa tarifa, que está posta para iniciar a partir do dia 1º de agosto. Então, há uma possibilidade desses
haver alguns acordos a nível setoriais, o que seria uma espécie de alento para que a gente conseguisse avançar em algum tipo de setor que seja realmente mais plausível a se alcançar esse consenso. De forma que há uma preocupação, né, em relação exatamente a perdas de emprego e também, logicamente, de uma mexida no nosso PIB. Então, isso não é uma coisa boa para o país e a gente está torcendo para que essa situação seja realmente revertida da melhor maneira possível. Mas, Roberto, o governo americano, em nenhum momento, ele sinalizou que ele pode voltar atrás dessa decisão até o momento? Hoje eu assisti um executivo americano, assessor direto da Casa Branca, falar que eles não estão com pressa porque eles querem um consenso de qualidade, né? Imagine o seguinte, que isso não acontece só com o Brasil. Essa tarifa está acontecendo com mais de 50 países, né, no mundo todo. O que significa que a gente precisa ter um trabalho diplomático, inteligente, capaz realmente de encontrar uma saída para o nosso país, né? O Brasil, historicamente, foi um país de neutralidade. Ele nunca se colocou diante de algum tipo de conflito na área comercial, né? Mas, infelizmente, a politização desse episódio está trazendo aí um dificultor maior para a solução desse impasse. Torcemos, então, para que nesses 10 dias se chegue a um denominador comum e dependemos, evidentemente, desse trabalho do governo brasileiro junto ao governo americano. A Confederação Nacional da Indústria está nessa interlocução, né? E nós, então, estamos nessa esperança de que isso possa acontecer. Muito bem. Roberto Serquis, enquanto presidente da Fierne, o senhor acredita, claro, esse é um embate político que está acontecendo agora, de grandes potências, mas que essa relação econômica, essa relação comercial, ela pode normalizar? E ainda, quais são os outros mercados agora, as outras alternativas para os produtos aqui do Rio Grande do Norte? A busca por mercados novos é uma alternativa, não deixa de ser uma alternativa, mas é aquilo que eu coloquei aqui no início. Tem setores que vão ter uma facilidade de migração, como no caso do petróleo, e tem setores que você vai ter que ter um tempo maior de sensibilização. Você está falando de cultura, de produtos que têm um mercado já consumidor cativo. Você imagina o nosso atum, o nosso peixe costeiro aqui, o sirigado, são peixes que têm já uma clientela cativa no governo americano, no Estado americano. Então, é difícil você reverter essa situação quando você tem hábitos e costumes já implantados, né? Mas não deixa de ser uma alternativa de se buscar. Para final da semana, foi instalada aqui uma frente parlamentar Brasil-China, né? A China é um mercado que pode se buscar, claro, mas aí você tem uma série de fatores para se chegar até lá. Essa opção de conversa, a partir de uma frente parlamentar dessa, facilita, evidentemente. E é isso que nós temos que buscar. Caso não se reverta, você vai ter que buscar alternativa. Só que essa alternativa de mercado, ela tem esses complicadores, né? Até mesmo com relação à logística. Você vai ter alguns países que vão precisar de se estabelecer um novo fluxo de mercadoria. Então, é um momento de dificuldade, mas um momento, sim, que a busca de novo mercado é uma grande opção. A melhor alternativa nesse momento também, Roberto, seria buscar esse adiamento para que não comece a taxação a partir de 1º de agosto? Essa foi uma possibilidade logo no início das nossas conversas com a CNI, da federação com a CNI e a CNI interlocução com o governo, mas o governo achou por bem, o governo brasileiro achou por bem não avançar nesse pedido, né? Mas, claro, com a proximidade do dia e não chegando a um acordo, é uma estratégia interessante, porque dá um fôlego para que porque hoje a situação já preocupa, porque você já tem pedidos sendo cancelados,
você já tem mercadoria ficando nos portos brasileiros, né? Então, já começa a haver, então, empresas dando férias a trabalhadores. Então, isso realmente já começa a ter reflexo. Se o tempo vai diminuindo, evidentemente que uma prorrogação seria bem-vinda, né? Foi uma alternativa lá atrás, não foi aceita, mas, de repente, o governo brasileiro pode entender em buscar e ser, então, acatado pelo governo americano. E reavaliar, não é mesmo um momento para avaliar muitas possibilidades. Roberto Serquis, muitíssimo obrigada pela sua participação aqui no Jornal do Dia, sempre bem-vindo. Obrigado, Mari, e a todos que nos assistem. E outras informações no programa Tá na Hora RN, com Gislaine Azevedo, às 6h30 da noite ou a qualquer momento no pontanegranews.com.br. E você também pode acompanhar ou rever toda a programação no YouTube da TV Ponta Negra. A você, muito obrigada pela sua audiência, uma ótima tarde e até amanhã, logo após o Patrulha.